Olha, aqui estamos aqui no Parque Rocha Montané, aqui em Salto. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó a rocha. E tem aqui também os dinossauros. E olha que legal, ó. Aqui, gente, ó, tem uma exposição, uma área do parque aqui, onde ele tem aqui algumas colmeias, né? Não é para mexer, obviamente, aqui nas caixas, mas tem abelhas e essas abelhas não tem ferrão, certo? Aqui ele conta um pouco da história, bem rapidinho ali. Tudo bem organizadinho, o acesso aí, né? Ó, ele é bem asfaltado, não tem nenhum buraco, bem sinalizado, ó. Para quem vem mais próximo no final do dia, ó, ele toca a sirene para você avisar para você para ir embora. E pra cá tem o território dos dinossauros.